Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina, depois desse empate. São Paulo, faltou pouco, hein? Falta alguma coisa ainda, né? Falta alguma coisa pra gente poder ganhar os jogos grandes, né? E fazer as vitórias. A gente chegou perto, a gente tá quase nisso daí, né? Então sejam bem-vindos, eu sou o Juan Teixeira, psicólogo, né? E vamos aqui falar dos aspectos emocionais desse jogo, né? Que é o nosso métier. Sempre lembrando que o apoio deste vídeo é do PsicoSampas. Agende sua consulta, faça terapia, cuide de você, beleza? Bom, é, acho que a gente tem bastante coisa para falar, né, desse jogo, né? Foi um jogo quente, um jogo em que é, além do futebol apresentado pelas duas equipes, que foi, principalmente no primeiro tempo, futebol de muito alto nível, né? O alto nível do futebol brasileiro. Acho que são equipes que estão ali no patamar das 5 melhores, 6 melhores, né? Que estão disputando a Libertadores, né? Então, né, acho que o Palmeiras e o Flamengo estão num outro nível, e aí acho que tem um balaio aí de várias equipes que estão mais ou menos nesse nível, né? E acho que a gente parecia que não, né? Parecia que nessa temporada a gente ficou um pouco aquém, não, mas né, apesar de eles estarem jogando sem o Hulk, né? Que é um vale mencionar, a gente fez um jogo tremendo, né? Acho que, né? Na verdade era para começar ganhando, né? Faltou um pouco ali, né? Do nosso glorioso, né? Rodrigo Nestor, né? Que eu venho falando. É um jogador que está desgastado, né? Ele acabou sendo suspenso para a próxima partida. Mas acho que ali naquele começo, acho que durante o jogo mesmo, é uma posição que nos falta ainda um cara de mais estofo, né? Mais que entende mais o jogo, né? Que faz o jogo fluir mais, né? E a gente pega adversários que tem vários jogadores nessa posição, né? A gente pode elencar aí né? Mesmo aí o Zaracho, vários jogadores do meio campo ali, né? Então, né, acho que o segundo tempo foi um pouco isso, né? O meio de campo dos caras engoliu, né? A gente não conseguia sair, né? Mas, começando do começo, né? Acho que o Rogério optou por uma escalação surpreendente, né? Em que ele tira o Luizão, né, da equipe, né, da linha de três. Acho que um pouco porque era muito canhoto, né? E ficar muitos canhotos. E um pouco porque acho que o Ferrarese hoje pôde mostrar, né, a qualidade de zagueiro que ele tem, né? Que ele é, né? O papo lá do Rogério de zagueiro construtor, né? No primeiro tempo ele deu pelo menos 3 bolas, né? Inclusive no gol lá ele deu um calcanhar. Você vê que é consciente, né? Não coice na bola, né? Então, assim, que classe de jogador é o Ferrarese, né? É o que a gente já vinha falando, né? Tem os jogadores estrangeiros que estão aí, eles aos poucos vão aprendendo, né, o que é o método do Rogério, o jeito de jogar do time, né? Aprendendo a parte tática. Aí começa a aparecer o futebol deles, né? É, Então, e aí ele opta pelo Reinaldo, né, pela direita, né? Mantendo o Rafinha como o zagueiro pela direita, o Léo. E a volta do Pablo Maia à equipe, né? O Rodrigo Nestor, né? Que eu já dei uma cornetadinha. E o Luciano e o Caleri, né? Com o Wellington na esquerda, né? A pura potência, né? Grande jogador, bela partida dele. Impressionante partida, na verdade, né? E a questão do Reinaldo ali na direita funcionou, né? Funcionou. Funcionou na parte ofensiva, funcionou na construção do meio de campo. E claro que pecou um pouco nas costas dele ali, né? Que foi o lance do primeiro gol, né? O Keno em cima ali dele e do Rafinha. Mas acho que aí também é uma coisa dele mesmo, né? Até do lado dele ele tem um pouco de dificuldade, quanto mais invertido, né? Então acho que qualquer coisa que hoje a gente possa falar de alguma situação do Reinaldo, na verdade tem que enaltecer a coragem do Rogério de ter treinado ele ali e de ter bancado ele ali num jogo grande como esse, né? Ele poderia ter posto o Luizão, o Ferrarese e o Rafinha, né? Que depois ele acabou colocando e não se mostrou eficaz para defender, né?
mesmo com o Luan, né? Então, né, acho que quando ele opta, né, por defender de maneira ofensiva, que é muito que ele faz, né, se mostrou mais produtivo do que quando ele efetivamente quis fazer alguma coisa mais defensiva, né? E acho que o time estava jogou um primeiro tempo muito bom, né? Muito concentrado, muito consciente, né? Confiante, sabendo que poderia ganhar. Tomou o primeiro gol, né? Foi um pênalti. Vai fazer o quê, né? Uma bola muito em cima, né? E tá certo, tem que ir com a mão pra trás e tal, mas era um lance ali que, né, não dá pra culpar, né, o Paulo Maia aí de ter feito um pênalti desse, né? Vale mencionar muito, né? O quanto a equipe brigou, né? Porque o Atlético, assim como o Palmeiras, né? É um time, eu particularmente, né? Eu não admiro, né? Esse tipo de jogo mental, né? Mas é um time que reclama muito, né? Chorão, né? Um time, nossa, né? Usa desse artifício, eu acho que de maneira exagerada, né? O goleiro lá caiu, assim, não sei o que, né? O banco reclamando, né? Uma coisa que é do jogo, né? E influencia, né? Mas eu achei que a resposta São Paulina foi à altura, né? Porque se também não faz nada quando os caras fazem isso, o juiz se deixa influenciar demais, né? Eu achei impressionante, né? No fim do jogo, a entrevista do goleiro, ele ainda falou, não, a arbitragem foi caseira. Eu falei, caramba, o cara ainda reclamou do juiz. Ou seja, né, e ainda, pelo que né, o cara foi falar, o Cuca ainda falou com o cara antes. Então, tipo, parece ter uma orientação pra ir nesse sentido, né? Então, acho que, né, o Cuca deu muito certo no Palmeiras, né? Foi campeão bastante e tal. E você vê como é que é o Atlético, né? Acho que o Palmeiras é assim também. Acho que, né, de certa forma, a instituição São Paulo, né, o futebol, nunca foi promovido dessa forma, né? Então, acho que o Rogério mantém várias tradições, né? Inclusive de jogar pra frente e de não ser, assim, um time que fique reclamando, né? Como um jogo mental, né? É um jogo mental diferente. E a gente não deixou mole, né? E acho que isso foi muito importante para essa partida. Era um fator fundamental, né? E principalmente a gente jogou para vencer, né? Acho que isso isso caracteriza, né, as equipes que o Rogério promove, né, que ele constrói. Então, jogou para vencer e mesmo com 1 a 0 foi atrás, buscou, né, e fez 2 gols, com participação do Léo Pelé nas duas, né, uma ele brigando lá na pequena área e outra ele chutou de longe, né, uma menção aí ao que é o posicionamento do zagueiro do Rogério, é um zagueiro que sobe, né, e agora com o Ferrarese na sobra, né, virou um os dois sobem, né, um Rafinho, o Léo e o cara ainda mete bola, né, porque o lançamento que ele deu pro Rodrigo Nestor e a outra bola pro Caleri foi de qualidade mesmo, né, de jogador de categoria, né, não é à toa que o cara é do Manchester City e tudo mais, né? Foi comprado bem jovem, inclusive. Então, né? O cara apresentou um grande lance aí. E aí acho que, né? A equipe fez o 2 a 1, né? E num esforço muito grande, né? Que deu para perceber no segundo tempo, com um pouco de cansaço, né? Diante de uma equipe que quando se propõe a avançar, né? E a trocar passe também tem essa qualidade. É uma equipe que eu diria até mais madura, né, nesse sentido do que está sendo essa construção do São Paulo, essa reconstrução, né, que está longa, mas está acontecendo, né? E, né, um Caleri realmente impressionante, né? E o segundo tempo em que com o cansaço, né, e com peças de reposição que ainda não, né, porque assim, eu sentia que tinha que mexer na meia, né? Mas e como mexer na meia, né? Também acho que o Rogério tentou, né? Não deu certo a primeira substituição, né? Foi aí que a gente acabou tomando um gol, né? Porque recuou. E aí o Atlético foi mais para cima, mas
tudo bem recuar, desde que consiga travar o jogo, mas não conseguiu, né? E depois e depois ia entrar o Marcos Guilherme e o Igor Gomes, né? Para tentar dar mais dinamismo, né? Porque realmente o Rodrigo Nestor e o Luciano hoje foi um pouco apagado os dois, né? E, e eles né, foram entrar depois que saiu o gol, né? Então não deu tempo de dar o dinamismo que o Rogério queria, né? Aí o Rogério teve que pôr o Bustos, aí o Marcos Leme foi para outra posição. Ou seja, o Rogério de algum jeito ele também acaba, né, tendo que apagar incêndio aí, acho, né? Porque tô falando, acho que, né, tô poupando o Rogério um pouco, né, do que pode ter sido equívocos ou não. Porque, de fato, o que ele promoveu, né, de saída com o elenco que ele tinha, acho que ele tirou o máximo dos jogadores, né? Acho que ele botar o Reinaldo na direita é ele deixar um jogador que tem que ser titular, tem que estar entre os 11 nesse momento, e conseguir encaixar os caras, né? Então, assim, acho que hoje o Rogério foi muito bem, né? A gente jogou muito bem o primeiro tempo. E aí faltou ali detalhes ali para poder sustentar a vitória diante de uma equipe que, como eu falei, vem com um investimento gigantesco e com uma estrutura um pouco mais madura, né, nesse modelo de jogo, né, com mais opções de velocidade pelas pontas, que foi a primeira aposta. Então, tem um elenco mais completo, né? Então, o primeiro foi aí o Ademir não funcionou lá, tomou amarelo. Entra o Pavon, né, que também é assim, né? E aí depois vai entrando outros jogadores, né, que faz com que muda o jeito de atacar, né? Então, acho que a gente ainda não tem um elenco assim, né? Então, para bater de frente, tem que extrair o máximo, né? Então, acho que o Caleri é o símbolo do São Paulo desse momento, né? Porque ele, além de fazer os gols, né? Ele briga, ele volta para marcar, né? Ele tá fazendo tudo, né? Ele tá fazendo além do que ele tem que fazer. Então, acho que esse foi um jogo, né? Que o São Paulo jogou além do que ele, além do seu patamar mais ou menos normal, para poder igualar a um jogo muito difícil, que é um jogo de qualidade do Atlético e um jogo mental muito forte, de reclamação, de pressão, né, de Cuca lá reclamando, né? Então, assim, a gente teve que se desdobrar, né? E acho que o Rogério dessa vez, né, acho que é, eu senti ele mais em sintonia com o que estava acontecendo com o jogo, né? Acho que quando, né, ele demonstrou uma chateação muito grande lá quando tomou pênalti e tal, mas ele acho que ele jogou o jogo que tinha que ser jogado, né? Teve uma hora lá que ele deu um esporro, vamos sair daí e tal. Aí até a torcida começou a gritar Rogério, Rogério, porque de fato, né? Isso no segundo tempo, né? O Atlético estava sufocando, sufocando. E aí então ele fez ali uma menção de tipo, vamos sair daí, vamos mudar, né? Então, né, não me pareceu que foi para alguém específico assim, né? Foi para defesa, não sei o que e tal. Então acho que né, foi um belo. Não foi um belo resultado, né? Se for para pensar esportivamente, porque estava 2-1 e tomou um gol. Mas no âmbito do que a gente trabalha aqui, né? Que é o âmbito emocional, o âmbito do desenvolvimento, né, dos jogadores, do desenvolvimento diante de dificuldades, né? Como o Atlético apresentou, a gente não joga contra uma equipe desse nível, eu não sei, acho que desde o mata-mata com o Palmeiras, talvez, né? Desses últimos jogos aí que a gente vem comentando, não tem nada a ver, né? Foi um time que são poucos times que chegam no Morumbi e conseguem ter a posse de bola, conseguem fazer essas coisas. Então, né, acho que vale sim ressaltar, né, o jogo da equipe e esse empate aqui nos deixa em condições ali de alcançar o sexto lugar, que é o que foi a meta do ano, né? Então, acho que não vai ser fácil, mas a gente está ali ainda, né, disputando aí pela pré-Libertadores, Libertadores, enfim. Estamos onde, né, deveríamos, na verdade, eu acho que o São Paulo apresentou hoje
o acredita a estar em posicionamento mais alto na tabela. Mas a gente sofre da consequência de ter jogado outras Copas, né? Então, acho que é o que a gente está falando. Falta um pouco de elenco aí, falta um pouco de troca, né? E eu acho que hoje a meia ali faltou um pouco, né? De uma participação mais efetiva, assim. E acho que é isso, então. Beleza? Então amanhã a gente volta com a coletiva do Rogério, né? Pra gente botar o foco no Rogério, ver o que ele vai dizer, né? A gente sempre, né, espera que ele, né, consiga desenvolver, consiga evoluir, porque realmente, né, hoje o que a gente pôde ver é um duelo de grandes treinadores brasileiros, né? E apesar do Cuca ter esse estilo ofensivo também, estilo de posse de bola, deu pra ver também que, por exemplo, o Cuca não tem nada a ver com o São Paulo, né? Então, o Rogério tem aí algumas coisas que podem ser melhoradas, mas ele, obviamente, tem muito a ver com o São Paulo. Então, acho que a gente está num caminho de construção do jogo dele, em que, né, tem muito futuro, principalmente com os estrangeiros aprendendo a parte tática, né? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Não vejo a hora do Galo para assumir a posição do Rodrigo Nestor, sabendo se mover em campo como Rodrigo Nestor. Beleza? Então aquele axé, amanhã a gente tá de volta aí. Um beijão, vamos São Paulo!